Uma vitrine de tensões. É assim como o poder se ia descrever o que acontece na Turquia. A muito esperada reunião entre, possivelmente, Putin, Zelensky e Trump acaba não se concretizando. Vão outros enviados, o de mais alto nível Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que diz que a expectativa acaba sendo muito baixa. Mas enquanto isso, antes dessa reunião e no entorno dela, uma série de tensões emergem. A gente vai passar por detalhes disso hoje, mais tarde ao longo do programa. Além disso, a gente fala sobre um caso que tem gerado polêmica ao longo da semana. Refugiados brancos da África do Sul indo para os Estados Unidos. Conhecido como alguém que tem repudiado as políticas migratórias de governos anteriores, Donald Trump está colaborando com a imigração de afrikaners, como são chamados, fazendeiros brancos da África do Sul para os Estados Unidos. É um caso que muita gente discute. Ora, eles são de fato perseguidos na África do Sul, são vítimas de crime comum. A gente vai entender qual é essa história e falar a respeito dessa situação nos Estados Unidos. Isso e mais vindo adiante, então fica desde já o convite, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Em particular, vamos combinar a curtida, isso ajuda a gente também a ter mais alcance e obrigado ao pessoal também que está vendo os cortes, um deles acabou tendo mais visualizações ontem e bem-vindos aos novos inscritos, teve uns 200, 300 desde ontem, muito bem-vindos, esse é o nosso noticiário que vai ao ar de segunda a quinta-feira, às 5 horas da tarde, o corte que vocês viram ontem vem daqui. E a gente começa então com as nossas manchetes do Brasil e do mundo, a gente fala na sequência então, logo após, do encontro em Istambul e do que há nos Estados Unidos e na África do Sul. A gente começa falando de vários acontecimentos relacionados à imigração, e se a gente falava agora há pouco a respeito da questão da África do Sul, o nosso giro de notícias vai muito nessa linha. A gente começa cobrindo o seguinte, o governo britânico planeja dobrar o tempo necessário para imigrantes conseguirem residência permanente no país, passando de 5 para 10 anos. Isso faz parte do plano do premier Keir Starmer para reduzir a imigração no país em geral. Isso deve valer para quem chega com visto de trabalho ou estudo, mas não afetaria dependentes e cônjuges. Tem dúvidas ainda se valerá para imigrantes que vêm da própria Europa depois depois que o Reino Unido saiu do bloco da União Europeia depois do Brexit. Aqui no canal a gente cobriu anteriormente, creio que foi na segunda-feira, o primeiro anúncio de que isso estava por vir e o que isso impacta na Europa em termos migratórios, um continente que tem de revisitar suas políticas migratórias, uma coisa que também afeta profundamente o equilíbrio político por ali. Não só na Inglaterra, mas França, Alemanha, Itália e outros. A gente cobriu a matéria na segunda-feira, fica o convite para conferir depois do programa. Agora, indo de lá para a América do Sul, a gente vai para a Argentina, que também agiu nesse sentido. O presidente Javier Milei assinou um decreto que endurece as regras de imigração no país. Agora, estrangeiros precisarão comprovar renda, histórico criminal limpo e permanência de 2 anos para obter residência ou cidadania. Isso também facilita deportações e impõe cobrança por serviços de saúde e educação públicos a quem não for um residente permanente, então, da Argentina. Críticos acusam Milei de usar o tema para fins eleitorais, imitando ações do governo Trump. Fica aí a acusação. Segundo o porta-voz Manuel Adorni, a posição do governo é a seguinte: a mudança visa conter abusos e garantir a sustentabilidade dos serviços públicos. Bom, se a gente fala do presidente americano Donald Trump, agora a Suprema Corte começa a ouvir os primeiros depoimentos num caso fundamental que se arrasta desde o início do governo, o caso do direito de cidadania por nascituro nos Estados Unidos. A Suprema Corte começou a julgar um recurso do governo Trump sobre a cidadania para filhos de imigrantes em situação irregular. Essa ação tenta manter o veto de Trump à cidadania automática para crianças cujos pais não são cidadãos ou residentes legais dos Estados Unidos. Então aqui na tela a gente tem uma imagem, vocês vão ver a meu lado, dessa menina. O nome dela é Maykelis Espinosa, que após ser separada de seus pais, devido às supostas ligações do pai com o grupo terrorista Tren de Aragua, a gangue venezuelana, foi enviada para a Venezuela para reencontrar a mãe. Essa medida assinada por Trump no primeiro dia do mandato, eu até lembro de quando ele estava assinando, a gente fez a cobertura com tradução simultânea de toda a posse e no primeiro dia ele já estava assinando uma série de questões na Casa Branca, essa era uma delas. Isso é um caso que se arrasta aí lá atrás, desde a Guerra Civil, na 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Foi um negócio basicamente para resolver a questão dos filhos de escravos, após o final da Guerra Civil e da questão da cidadania deles. Trump argumenta que essa lei já não cumpre mais esse propósito e está deixando os Estados Unidos com uma das piores legislações quanto ao controle migratório do mundo. Se alguém chega nos Estados Unidos e o filho nasce lá, o filho fica como cidadão, e o governo Trump quer encerrar isso. Claro,
Críticos, como a gente pontuou, falam que isso violaria a jurisprudência da tradição legal dos Estados Unidos e criaria também um problema para famílias de imigrantes. Ainda em Estados Unidos, a gente passa agora pelo Irã. O presidente americano Donald Trump, que está em visita ao Oriente Médio, e isso também é assunto do nosso programa mais adiante, afirmou hoje que o país está muito perto de um acordo nuclear com o Irã. Segundo ele, o país teria praticamente aceito os termos propostos durante uma negociação em Omã. Já estão na quarta rodada de conversas, a gente também já cobriu isso antes, mas basicamente Trump, que tirou os Estados Unidos do acordo nuclear do Irã no governo passado, agora busca chegar a algum tipo de acordo para impedir, pela via diplomática, que o Irã possa adquirir armas nucleares. A Agência Internacional de Energia Atômica aponta que o Irã está enriquecendo urânio a níveis acima do que seria razoável para uso civil e a níveis onde isso somente poderia significar que eles querem usar isso para fins militares, para ter uma bomba atômica. A apuração dá conta do seguinte: apesar do otimismo, fontes iranianas dizem que há divergências. Um conselheiro do líder supremo do Irã declarou na rede de televisão NBC que o país aceitaria limitar o enriquecimento de urânio e permitir inspeções internacionais se as sanções forem suspensas. E isso é outra parte do debate. A política de Trump para o Irã tem sido, desde seu último mandato e até agora, pressão máxima, cortar eles economicamente do sistema de comércio global. Com a possível retomada do acordo, a gente também adiciona que o preço do petróleo caiu cerca de $2, refletindo expectativas de alívio nas sanções. E como não poderia deixar de ser, a gente volta a falar de China, América Latina, China e Brasil. A nova notícia agora é quanto aos vistos. E isso também é parte de uma espécie de xadrez global. Trump colocando suas cartas na mesa no Oriente Médio e Xi Jinping com a América Latina. A situação agora é a seguinte: segundo uma declaração de ontem do ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi, a cooperação entre a China e a América Latina é inevitável para alcançar o desenvolvimento e a aspas, justiça global. Wang criticou os Estados Unidos, acusou Washington de querer saquear os países latino-americanos e interromper o progresso das nações da América do Sul. Nesse contexto, houve ainda também o seguinte anúncio. Hoje foi anunciado que os brasileiros estarão isentos de vistos para irem para a China. Isso vale a partir do dia 1º de junho. Isso vale para turismo, negócios e visita familiares. Isso vai até maio de 2026. Aqui a gente vê a declaração emitida pela Embaixada do Brasil na China, pontuando a situação. E quando se fala de vistos, o Brasil tem uma política de reciprocidade. Ao que nos consta, pelo menos até o momento, o Brasil também não está dando essa mesma isenção de visto para os chineses. Na América do Sul, houve um caso curioso anteriormente com o Equador, onde muitos chineses que tinham isenção de visto para entrar no país acabavam não saindo pelas vias legais. Ou seja, é um negócio como metade dos chineses que entravam no país não saindo pelas vias onde havia alfândega, onde havia a polícia local, as autoridades locais para fiscalizar, e isso foi mesmo citado como uma rota de tráfico humano anteriormente. O Brasil até agora não está dando essa reciprocidade. A isenção também vale para a Argentina, Chile, Peru e Uruguai. Isso é uma promessa anteriormente feita pelo Xi Jinping no Fórum Ministerial CELAC-China, que aconteceu em Pequim. Enquanto isso, como a gente cobriu ontem, a Colômbia formalizou sua entrada na iniciativa do Cinturão e Rota, uma iniciativa trilionária de infraestrutura do Partido Comunista Chinês. As preocupações aí são de ordem tanto militar quanto de ordem de empréstimos. A gente também tem feito cobertura disso a fundo aqui no canal. O presidente Gustavo Petro afirmou que a adesão muda a história das relações internacionais da Colômbia e garantiu que o país agora dialoga com o mundo em pé de igualdade. Foi feita a promessa de mais de 9 bilhões de dólares em créditos para a América Latina. 9 bilhões em crédito para a América Latina, e a gente tem a declaração de Petro que foi feita ali ao lado, vocês observaram. Enquanto isso, no Marrocos, o alto dirigente chinês Li Shulai também visitou o Marrocos essa semana para reforçar a parceria entre os dois países. Durante o encontro com líderes como o primeiro-ministro local, ele destacou que as relações China-Marrocos vivem seu melhor momento histórico. Isso é parte de um panorama que a gente também visitou no programa de ontem quanto à disputa por influência entre China e Estados Unidos no Oriente Médio.